Autonomia: acordar, tratar da higiene, vestir, comer, calçar, trabalhar, voltar a casa, fazer o jantar. Todos precisamos de autonomia para cuidar de nós e realizar as várias tarefas do nosso cotidiano. Muitas vezes fazemos essas atividades de forma quase automática ou rotineira. No entanto, o que para umas pessoas é fácil, para outras pode tornar-se um grande desafio ou ter de ser feito de forma diferente. Quando há um diagnóstico, um problema de saúde, podem surgir barreiras à autonomia. Na doença mental não é diferente, e estas barreiras tornam-se ainda maiores na presença de estigma ou de crenças que reduzem a pessoa à sua doença, como ele nunca vai ser capaz ou ele não sabe fazer. A verdade é que a pessoa com experiência em doença mental pode ser autónoma, integrada na sociedade e feliz, sendo muitas vezes um exemplo para nós de luta e de superação. Mas então, o que é a autonomia? Por que é importante na vida de todos e em especial nas pessoas com experiência em doença mental? Que barreira estas pessoas enfrentam no exercício da sua autonomia? E o que pode ser feito para ajudar as mesmas a serem mais autónomas e independentes? Estas questões serão respondidas neste terceiro episódio com o tema A Autonomia que se Conquista. O que é autonomia? Apto a desenvolver as suas próprias decisões e podendo gerir a sua própria vida usando os seus próprios meios, vontades e princípios. A autonomia conquistada leva tempo, mas com confiança em nós próprios tornamos-nos independentes. Contagiamos a comunidade, fazemos novos conhecimentos, novas amizades. Encontramos no mundo da conquista e da liberdade. É ser uma pessoa responsável, fazer o seu dia a dia a sentir-se bem e não precisar de ajuda frequentemente e fazer de maneira que sente-se bem. Ser autónomo é sermos úteis a nós próprios e aos outros. Ser autónomo é ser independente e eu ainda estou a lutar pela minha autonomia. Autonomia é poder gozar plena liberdade e manter ativo o físico e psíquico do ser em si mesmo. Para a minha vida é importante para resolver os problemas por mim próprio. Para ter autonomia precisamos de saúde e também de dinheiro. É preciso seguir em frente. Ser autónomo é ser independente, ganhar mais confiança em si próprio. A autonomia é basicamente o direito a fazermos escolhas e a controlar a nossa vida. Respeitar a autonomia dos mais fracos implica reconhecer a integridade da sua personalidade e do seu ser. O desafio é criar um equilíbrio entre a autonomia e a necessidade de assegurar um apoio, de modo a que as pessoas possam fazer as melhores escolhas, ou pelo menos não façam escolhas que as prejudiquem. Uma pessoa autónoma automaticamente torna-se mais conhecedora de si, das suas capacidades e das suas fragilidades, desenvolve a sua interação com o outro e com tudo o que o rodeia. A autonomia é potenciadora de saúde, num processo de reabilitação psicossocial, onde a própria pessoa é a protagonista de realmente este processo. Acreditamos que a pessoa com doença mental, ao treinar a sua autonomia nas mais variadas tarefas e situações da sua vida, torna-se mais capaz, mais segura e desenvolve outras capacidades em si que estabilizam a sua doença. Age muito diretamente na prevenção da crise. Neste sentido, estas atividades englobam todas as tarefas comuns e cotidianas que permitem responder às necessidades diárias e às necessidades de autocuidado de cada um, sendo por isso uma parte fundamental do trabalho que desenvolvemos diariamente aqui na UPRO.
Este trabalho de aprendizagem, de orientação, que desenvolvemos com os nossos utentes, é no sentido de aumentarem cada vez mais os seus níveis de funcionalidade, os seus níveis de autonomia e independência e consequentemente, promover a sua reabilitação psicossocial e o desempenho ocupacional. A consciencialização sobre a importância destas atividades para a vida dos utentes é essencial para o seu bem-estar, para uma maior qualidade de vida e de forma a que eles possam participar de forma plena, de forma ativa, na gestão das suas necessidades e nas suas rotinas diárias. Ser autónomo é importante na minha qualidade de vida para não depender de ninguém. É importante ser autónomo porque nos sentimos mais felizes. Ser autónomo é importante na minha qualidade de vida porque uma pessoa sente um bem-estar e consegue atingir os seus objetivos e é respeitado pelo próximo. E porquê? Porque uma pessoa não tem tantas dificuldades e consegue dar a volta mesmo a si próprio para conseguir sentir sempre um bem-estar. A Lei de Maior Acompanhado é um instrumento legal que tem como finalidade criar apoio para a pessoa gerir a sua pessoa e os seus bens. A situação é complicada quando o dinheiro é pouco, porque não chega para tudo que a pessoa quer comprar. Mas também é complicada quando há muito dinheiro ou bens e o risco de esbanjamento ou destruição de património é grande. É muito difícil fazer esta gestão sem gerarmos conflitos entre o acompanhante e a pessoa acompanhada. É por isso que a aplicação desta lei em situações de doença mental apresenta desafios muito especiais. Contudo, o controle não será nunca uma opção a considerar. Não podemos dizer que uma pessoa está incapaz por ter uma doença mental e depois querer que ela faça uma gestão perfeita dos seus bens. O acompanhante tem de manter um diálogo constante com a pessoa acompanhada e, acima de tudo, criar com ela uma relação de confiança, mas mantendo a capacidade de não se zangar com a pessoa ou assumir atitudes punitivas porque ela desobedeceu ou estragou algum dinheiro. Falar de autonomia no que diz respeito às pessoas com experiência de doença mental impõe naturalmente acentuar-se as enormes barreiras e dificuldades com que estas pessoas se confrontam no seu dia-a-dia, quer em termos do seu processo de recuperação pessoal, quer, sobretudo, na construção de um projeto de propósito de vida gerador de dignidade e sentido de vida. De facto, a investigação tem sido produzida ao longo dos anos tem evidenciado consistentemente que as maiores limitações à participação e integração com sucesso e satisfação destas pessoas nos contextos que escolhem para residir, trabalhar, educar e socializar não são os seus déficits funcionais resultantes da sua condição de saúde mental, mas sobretudo o acesso a cuidados de saúde e de suporte social de qualidade baseados em evidência que respondam de forma adequada e em tempo útil às suas necessidades. A reduzida literacia em saúde mental e o estigma, ainda fortemente enraizados na população portuguesa, são outros fatores que também muito têm contribuído para limitar o exercício autodeterminado e empoderado da autonomia por parte destas pessoas. Nesse sentido, urge, na minha perspectiva, implementar-se de forma sustentada e continuada políticas e respostas integradas multissetoriais que respondam de facto aos desafios de capacitação para a vida autónoma destas pessoas, mas sobretudo que potenciem as suas oportunidades de participação social geradoras de propósito de vida. A minha maior dificuldade em relação à minha autonomia tem a ver com a minha doença, por me capacitar a algumas tarefas. No meu trabalho de jardinagem, por exemplo, não possuo certas máquinas, mas consigo dar a volta por cima. Embora, obviamente, que algumas questões que têm a ver com o tratamento pessoal, os cuidados pessoais, são sempre os mais sensíveis. Eu não sinto tanto como barreiras, porque percebo que são constrangimentos da doença, mas são esses talvez os que me poderão preocupar. A maior barreira que eu sinto é em relação à minha doença,
Portanto, o meu testemunho é este. A integração eu acho que é pouca, mesmo agora, mesmo em relação à Gira. Eu sei que a Gira funciona bem, eu conheço a Gira, as instalações da Gira, nós aqui na Boa Dona Ajuda apoiamos a Gira, como sabem, e portanto eu conheço e sei, mas são meia dúzia de privilegiados que conseguem entrar na Gira, porque a esmagadora maioria, como nós sabemos, em bairros já deficitados por natureza, em comunidades com muitas dificuldades, nós sabemos que não têm muito poucas perspectivas as pessoas com deficiência mental, e isso eu acho lamentável, porque são instituições como a Gira, a APSA, que aqui está da Asperger, e outras que tais, que dão essa ajuda. Eu, com 72 anos, tenho uma visão muito pouco esperançosa. Sinto que não existem barreiras para a minha autonomia porque estou mais estável para resolver os problemas. A autonomia não sinto barreiras nem dificuldades porque eu consigo todos os dias fazer cada vez melhor a mim próprio, tendo a sentir-me bem. Como promover a autonomia das pessoas com doença mental? Eu acho que é um processo de ensino, um processo de aprendizagem muito gradual, feito muito lentamente, com perfeita consciência daquilo que são as necessidades do doente, daquilo que ele precisa fazer, daquilo que ele deve entender. Por exemplo, se vai para uma entrevista de emprego, perceber que o aspecto pessoal é extremamente importante, perceber na forma como ele lida com as pessoas, que não pode constantemente atropelar os outros, deve respeitar a sua vez de falar, deve pensar 2 vezes antes de fazer uma intervenção. E de facto, cá em casa, as coisas acho que correm muito bem, porque acho que quem não sabe que o Eduardo tem a doença também não se apercebe assim muito rapidamente de nenhum fator, nada que cause algum constrangimento ou alguma estranheza. Ao falarmos de pessoas com doença mental incapacitante, tendemos, por regra, a olhar para as suas limitações. O primeiro passo, quando queremos valorizar a sua autonomia pessoal, é olharmos para as suas capacidades. Se virmos pessoas com capacidades e direitos, tenderemos a respeitar a sua autonomia. Por contrário, se as virmos como pessoas limitadas e até perigosas para si próprias ou os outros, a nossa tendência será controlá-las e limitar as suas possibilidades de fazer escolhas. Privilégio acompanhar os utentes da instituição Gira, não só aqui no dia-a-dia na farmácia, mas também nas visitas à casa aqui de Benfica, onde dinamizamos algumas formações sobre os cuidados ao sol, sobre a pele, e tem sido uma aprendizagem extraordinária ver não só a sua autonomia, o seu bem-estar, como não se reduz a pessoa à sua doença, não é? O meu filho tem neste momento 25 anos e na verdade eu acho que tenho sido bafejada pela sorte, ou seja, talvez a forma também como nós lidamos com a doença desde o primeiro momento. Ele é muito autónomo, é extremamente responsável pela medicação, aceitou a medicação, compreendeu perfeitamente quais as limitações da doença e é extremamente responsável nessa área. A autonomia é mesmo das principais competências a serem trabalhadas diariamente na nossa instituição. Todas as atividades socioocupacionais e as atividades de vida diárias que são realizadas num fórum socioocupacional são realmente indutoras de autonomia. A pessoa é livre de pensar, de sentir e de escolher onde é que se posiciona em cada uma delas, mediante os seus interesses e as suas necessidades. O meu contributo para uma maior autonomia dos nossos utentes é o meu apoio diário na execução das diversas tarefas, como na confecção das refeições, no tratamento das suas roupas, na gestão das compras da residência, passando-lhes uma maior confiança nas suas capacidades, para que consigam executar estas tarefas básicas cada vez com menos apoio da minha parte.
As AVDs, as atividades de vida diária, realizadas em contexto residencial, como é o exemplo da nossa unidade de vida protegida, denominada como UPRO, têm como principal propósito promover uma maior autonomia nas tarefas essenciais e nas tarefas diárias dos nossos utentes, e assim fomentar a sua integração na comunidade e na sociedade. A mensagem que eu deixo para serem autónomo é porque uma pessoa tem uma sensação boa e sente-se um grande bem-estar e uma pessoa é mais feliz. Penso que a integração da comunidade passa sobretudo por se perceber que a doença mental é uma doença que não é visível como um cancro, por exemplo, como uma perna partida, como qualquer outra doença, mas é uma doença exatamente como essas outras doenças. O que está doente é o cérebro, as implicações são diferentes, mas é importante que se desmistifique a doença mental, para que não possa haver o estigma e que as pessoas compreendam que são pessoas normais como todas as outras. Eu costumo até dizer que são muito mais afetivas, são boas pessoas, são pessoas com as quais nós podemos contar de maneiras muito, muito concretas, e acho que isso é fundamental. É maravilhoso assistir à evolução desta autonomia nestas pessoas com quem trabalhamos, em que no seu dia-a-dia vê-se que estão mais autónomas, mais capazes, mais conscientes de si e que têm realmente processos de objetivos e de focos muito bem definidos. Mas espero que haja muitas giras, neste caso, e que consigam de facto abarcar muito mais. Quero deixar a mensagem de que as doenças não são uma barreira à autonomia e acreditem nas vossas capacidades, depois são capazes de tudo. Trabalhar a vossa autonomia para não precisar dos outros. São pessoas que, como nós, tudo igual, que apenas têm estes pequenos desafios e que são um exemplo vivo de superação, de confiança, de exemplo, que é possível lutarmos sempre pela nossa vida, porque temos melhores condições, pela nossa felicidade, não é? E que as nossas limitações não nos definem, não é? E que podemos ser sempre melhores. Espero que esta mensagem seja um sinal de encorajamento para outras pessoas. Ser autónomo é ser mais independente, é ultrapassar barreiras e poder seguir em frente. É ter a possibilidade de tudo poder viver, e mesmo na sociedade que estigmatiza, ser proativo e fazer acontecer. Sim, eu posso fazer coisas sozinho e também acompanhado. Posso ver a autonomia crescer e caminhar contigo lado a lado. Com isso melhoro o bem-estar e a minha autoestima. Posso mentalmente crescer e a maturidade fortalecer. Respeitar e cuidar a saúde mental é tratar todos com equidade. É compreender que na diferença todos somos capazes. A autonomia é um direito de todas as pessoas, incluindo as que têm experiência em doença mental. Juntos, vamos combater o estigma e contribuir para a promoção da autonomia em prol da saúde mental.